Boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um prazer estar novamente aqui. Vou esperar o pessoal ir entrando. Vamos lá. Boa noite a todas as pessoas presentes que estão entrando no Instagram da CONAMP. Hoje eu estou aqui representando a Comissão de Mulheres da CONAMP com o nosso projeto Free Talks. Teremos aí a participação especial da querida Luísa Brunet. Vamos aguardar a Luísa entrar para nós adicionarmos ela no nosso grupo. Não sei se ela já entrou aqui. Aguardando a Luísa Brunet entrar. Que prazer estar com ela. Aguardando a Luísa. Boa noite a todas as pessoas presentes. Espero que estejam todas e todos bem. Aguardando a Luísa. Eu vi que a Fernanda Balbinotti entrou. Fê, se você puder mandar uma mensagem para a Luísa Brunet, eu te passei o contato dela hoje, para avisar que eu estou aguardando ele entrar, eu agradeço. Porque às vezes como a gente atrasou um pouquinho, estava com problema de conexão, e ela ainda não entrou, mas eu sei que ela está querendo entrar, está por aí, aguardando a gente chamar. Se puder mandar uma mensagem, obrigada. Eu já vi, Fê, que você já ouviu aí o meu pedido. Obrigada. Vamos continuando aqui, aguardando ela entrar. Nós estamos hoje na nossa 5ª live, que é um projeto da Comissão de Mulheres do Ministério Público, trazendo mulheres com representatividade feminina em todos os espaços públicos e privados da nossa sociedade brasileira. É um prazer estar à frente desse projeto e agradeço a confiança de todas as colegas, promotoras e procuradoras de justiça de todo o Brasil, que fazem parte da Comissão de Mulheres da CONAMP, e já agradeço aqui imensamente o presidente Manuel Murrieta, que está nos apoiando nesses projetos, que está nos incentivando a desenvolver políticas públicas e também se envolver em todas as questões institucionais, representando as mulheres do Ministério Público e também de toda a sociedade. Recebam meus cumprimentos, em especial, querido presidente Manuel Murrieta, e não posso deixar de agradecer também o presidente Paulo Penteado, da Associação Paulista do Ministério Público, que me indicou para representar o Ministério Público de São Paulo aqui na Comissão de Mulheres da CONAMP. Muito obrigada. Será que a Luísa desistiu? Acho que não. Bom, a Luísa é tão chique que antes de começar a live, ela me disse: nossa, tô correndo porque acabei de fazer umas fotos para a Itália. Então vamos aguardar a Luísa, que é muito, muito amiga, parceira, se tornou aí uma grande ativista pelos direitos das mulheres e tem uma história maravilhosa de luta, de grande mulher, ativista dos direitos das mulheres, histórias de superação, e ela vai dividir um pouquinho disso tudo conosco hoje. Bom, o tema, nós vamos falar sobre... a Luísa Brunet entrou, agora estou esperando. Nós vamos falar sobre a mulher vítima de violência, o enfrentamento da violência contra a mulher. Nós vamos também falar sobre o sistema de justiça no enfrentamento à violência contra a mulher, histórias de superação. Ela está pedindo para eu convidá-la, vamos lá. Agora sim, vamos. Quero agradecer a Catarina, também presidente da BMCJ do Espírito Santo e também membro da Comissão de Mulheres da CONAMP. Um beijo, Cata, nossa querida
e sempre mestra que nos incentiva e nos orienta no combate à violência contra a mulher, na representatividade feminina no Ministério Público. Também agradecer a todas as colegas presentes. Oi, Luísa Brunet. Tudo bom, Gabi? Tudo, e você? Tudo ótimo. Eu acabei atrasando um pouco porque eu estava sem conexão. Aí eu mudei para o 4G, ficou lento. E aí, a hora que eu entrei, acho que você não tinha me visto, eu pedi para te avisarem. Obrigada pela sua presença, é um prazer, em nome de todas as mulheres da Comissão de Mulheres da CONAMP, que é a nossa Associação Nacional de Membros do Ministério Público Brasileiro. Receba nossos cumprimentos, é um prazer tê-la como convidada, como amiga, como parceira. Obrigada, Gabriel. É um privilégio falar com você. É a primeira vez que a gente faz uma live junto, a gente já participou de vários eventos, mas uma live é a primeira vez. E poder compartilhar sobre esse assunto tão importante, né? Para mim, para você, para todas as mulheres, é um privilégio. Então, eu queria agradecer a CONAP pelo convite, né? Espero que a gente faça uma live agradável e carinhosa. Sim, sim. O prazer é todo meu, Luísa. Eu vou rapidamente aqui te apresentar. Filha de Luiz da Silva, um agricultor cerealense de Sobral, e de Alzira Botelho, uma costureira mineira de Almenara. Luísa nasceu em uma casa humilde de madeira, em Itaporã, no interior do Mato Grosso do Sul. Foi a segunda filha de 8 irmãos. Que família grande, Luísa. Como foi um pouco a sua infância e a sua história? A família é grande, mas a minha mãe acabou perdendo. Ela teve 5 meninas e 3 meninos. Então, ela acabou perdendo 2 filhos muito pequenininhos, porque justamente por causa de morar na roça, eles contraíram uma gripe forte na época, que chamava coqueluche, não sei se se fala mais dessa forma. E eles acabaram falecendo em casa, porque o meu pai não conseguiu montar o cavalo, a charrete, aquelas coisas para chegar até o hospital. Então, nós somos 5 mulheres, a casa das 5 mulheres e um irmão. E a minha infância foi maravilhosa. Eu me lembro assim, de ter nascido, quer dizer, a criança, né, a primeira infância no interior do Mato Grosso, num lugar muito orgânico, num sítio. O meu pai trabalhava como lavrador e a minha mãe era dona de casa. E era muito bom, porque eu me lembro de correr no meio do cafezal, e quando chegava a época da colheita, de secar naqueles... O lugar é muito grande onde coloca os grãos para secar, e a gente estava sempre em contato com isso, e os lugares depois que chama Tulha, onde botava todos esses cereais, a gente ficava brincando dentro. Então, assim, tem excelentes lembranças da minha pequena infância. Mas quando chegou a idade da escola, que era por volta de 6 anos, a gente se mudou para um vilarejo pequeno, chamado Itaporã, e por causa da escola. E aí meu pai, nessa época, ele começou a beber, se tornou alcoólatra, e com isso veio a violência contra a minha mãe, que na época não era caracterizada porque não se falava nisso. E eu vi minha mãe, assim, muitas vezes, chorando nos cantos, e regularmente meu pai agredia ela. E eu sempre repito a mesma história, Gabi, porque hoje eu vejo quanto era um sofrimento para ela, mas o quanto era para a gente, porque meu pai usava arma, e ele sempre apontava a arma para ela e dava um tiro na parede, assim, muito encostado dela, sabe assim. E eu ficava muito angustiada, eu ficava sempre no meio, gritando pelo meu pai, para. E aquelas crianças todas gritando, era muito constrangedor e muito chato. A minha mãe, ela, no dia seguinte, ela ficava tranquila, ela fazia a comida, mas sempre assim, muito cabisbaixa, tinha uma aparência mais velha do que naturalmente ela tinha, porque ela teve filho muito jovem, com 19 anos ela começou a ter filhos, um sequência do outro, ela teve 8 gravidez, muito próxima. A diferença de idade nossa é de 1 ano, menos de 1 ano. Ela amamentou todos os filhos, teve filho com parteira e foi criada para ser dona de casa e mãe mesmo. Então, minha mãe passou a ser um grande exemplo, porque aos 12 anos de idade, ela decidiu pegar todos esses filhos, os 5 meninas e o menino, colocar dentro de um ônibus e fazer o caminho de volta para o Rio de Janeiro, com a esperança de que ela pudesse recomeçar uma vida melhor, próxima da sua família, mas ela nunca teve apoio familiar e muito menos de amigas, porque não se falava de violência doméstica, né? Era tão naturalizado que as mulheres sofriam, mas os maridos tinham o direito de fazer isso, de ficar calados. A gente sabe disso, sabe que isso acontece hoje em dia. Estou falando da década de 70, né? A gente voltou do Mato Grosso, eu tinha 12 anos, foi em 1978, 77, por aí. E quando nós chegamos no subúrbio do Rio de Janeiro, ela recebeu apoio imediato
na primeira semana, mas é evidente que quando você está com o marido, meu pai acabou voltando junto com o marido de 6 filhos, o incômodo na casa de quem você está, ele já passa a ser um transtorno. E ela teve que rapidamente procurar uma casa, ela achou uma casa que ela podia pagar numa comunidade próxima, aqui do Rio de Janeiro, chamado um lugar que não era o lugar apropriado, mas ela podia pagar, num bairro chamado Curicica, que é a gente não fala mais favela, né? Mas na época era uma favela de madeira, e ela destinou as 3 filhas mais velhas para trabalhar em casa de família, porque era importante esse valor que a gente recebia, né? Contribuiu bastante com o orçamento da casa. O meu pai estava desempregado, minha mãe costurava para fora. E foi uma época muito difícil, mas eu me sentia muito útil de poder ajudar, eu e minhas irmãs, de poder ajudar no final do mês. A gente ia muito pouco em casa, ficava permanentemente nessa casa de família. E nessa época, um pouco depois, eu sofri um abuso sexual por parte de um conhecido, do frequentador da casa onde eu trabalhava. E com 14 anos, mais ou menos, entre 14 e 15, eu voltei a morar na casa dos meus pais. Eles já tinham se mudado para um outro subúrbio que chama... eu saí de Inhaúma e fui para Pilares, já era um pouquinho melhor. E eu consegui arranjar vários empregos de vendedora de loja, caixa de farmácia, caixa de supermercado, empacotadeira de loja. Eu mudei muito de emprego porque eu sofria muito assédio sexual nessa época. Eu e todas as meninas, a gente sofre hoje, mas imagina naquela época. E eu ficava muito brava, Gabi, ficava muito brava. Eu saía do emprego e minha mãe falava, de novo, Luísa, mas por quê? Você não chegou na hora, você não está trabalhando direito. E eu não falava para ela, porque não existia um diálogo entre a gente de ter liberdade para falar do que estava acontecendo. E eu ficava preocupada pelo alcoolismo do meu pai, porque ele não deixou de beber. E o álcool potencializa demais a forma agressiva como se dirige as pessoas, tinha medo. Então, eu acabei casando com 16 anos, eu fui emancipada para casar com um moço de 28, e eu achei que poderia ter ali um passaporte de liberdade, porque tinha um marido, uma casa, e pudesse recomeçar toda uma história longe daquilo, mas com compromisso sempre de ajudar a minha família. Então, isso me motivou justamente a casar e sonhar em trabalhar como cabeleireira. Eu consegui um emprego muito rápido no salão de cabeleireiro, eu já era muito empreendedora. Eu tinha sempre um caderninho que eu anotava, que eu ganhava, que eu não gastava. Meu armário era muito reduzido. Eu não tinha bolsa, eu não tinha sapatos. Eu tinha um par de sapato, uma calça. Era muito reduzido, porque eu achava que era importante guardar o dinheiro para situação de emergência, ou para ajudar minha família e tudo mais. Então foi assim, tudo com muita dificuldade, né? Mas estamos aqui agora. Que bom. Nesse contexto aí que você falou, tem algumas perguntas para te fazer. Nós temos uma fala sobre os filhos da violência, Luísa. Muitas mulheres não saem da violência, não pedem ajuda, com medo de afastar o pai dos filhos, com medo dos filhos sofrerem, ficarem tristes, dela também às vezes sofrer, e nós às vezes presenciamos essa situação em que a mulher faz uma denúncia, não consegue comprovar, e muitas vezes esse homem que tem um poder aquisitivo maior contrata advogados e tenta aí desqualificar essa mulher, inverter a culpa e fazer pedidos de guarda, afastando os filhos da própria mãe que era vítima de violência. Mas nós temos uma conscientização comprovada, inclusive, pelos processos que atuamos, de que os filhos da violência sofrem muito mais vendo o pai batendo na mãe, compartilhando e convivendo com aquela violência, do que se eles estivessem afastados pelo divórcio, pela separação, convivendo num núcleo familiar mais saudável. Você conseguia, como uma filha da violência, separar o pai do agressor? Separava muito, Gabi. Eu me lembro do meu pai. Meu pai era extremamente carinhoso, afetuoso, gentil, engraçado, cozinhava super bem. E eu ficava muito feliz, porque das 5 filhas que ele tinha, ele me tratava como menino, porque, quer dizer, eu digo isso porque ele delegava a mim assim, responsabilidades que eu achava o máximo. Por exemplo, ir comprar alguma coisa na farmácia para ele, levar uma promissória para um compadre dele, no envelope, entregar e voltar correndo. E ele sempre me premiava com uma moedinha, com afeto, com carinho. Então, ele sempre me solicitava para fazer coçar a cabeça dele. Então, assim, tinha uma relação muito afetiva entre eu e meu pai. E quando ele vinha da rua alcoolizado e muito agressivo, eu ficava triste, porque eu não reconhecia aquele pai como
um homem violento, né? Eu não via ele como um agressor, né? Eu via assim que ele bebeu porque ele devia estar chateado, porque alguma coisa não aconteceu bem, e era muito sofrimento de ver. E eu me lembro que assim, no final da tarde eu sempre ficava no portão da casa que a gente morava, que meu pai não tinha carro. Então, como ele vinha andando, eu já sabia como o estado do teor de alcoólico, sabe? E aí eu entrava muito apavorada e falava, meu pai tá vindo, ele tá bêbado, mãe. E já ficava aquele estresse até ele chegar dentro de casa, a gente ficava quietinha, ninguém se movimentava muito, porque ele já chegava agressivo e fazia coisas absurdas, né? Então, assim, mas é um sentimento muito dúbio, perigoso, constrangedor e dolorido para quem assiste isso, entendeu? Eu vejo que muitas vezes nas audiências em que infelizmente os filhos presenciaram a violência e querem testemunhar, eu como promotora dificilmente arrolo testemunhas que são filhos aí dos agressores, mas eu vejo que quando eles estão lá para prestar depoimento, há um constrangimento muito grande, um sofrimento muito grande de acusar ou testemunhar uma violência e ter que dar esse testemunho contra o pai, mas muitas vezes necessário a favor da mãe que está nessa situação de violência. Então, eu queria saber disso, eu espero que você tenha aí superado essa situação, Luísa, porque eu vi que depois você voltava, visitava seu pai e, enfim, tocava aí sua vida. Eu falo que isso aqui eu imagino uma criança nessa audiência que você está falando, como se fosse a escolha de Sofia, porque é muito difícil você escolher com quem que você vai... Uma criança escolher, né? Quem vai ficar. E o próprio mesmo relacionamento conflituoso do pai e da mãe, que começa a perguntar para a criança com que você prefere ficar? Você vai ficar com seu pai ou com sua mãe? A criança não pode escolher, ela jamais pode escolher. A não ser que tenha um caso de abuso muito, muito pesado e que ela tenha em estado de sofrimento, que é incômodo, que ela já tenha esse entendimento. Mas é muito difícil uma mãe, quando ela faz com que o filho tenha ódio do pai por alguma razão, ou que faça ela escolher. É como se fossem dois filhos de Sofia, lembra? Você não tem como escolher. Nenhuma mãe consegue escolher entre um dos dois filhos, e nenhuma criança consegue escolher com quem que vai ficar, se é com o pai ou com a mãe. Eu perdi o meu pai há alguns anos já. E eu vou te dizer, Gabriela, quando meu pai faleceu, eu senti um alívio muito grande, porque o meu pai, eu nunca sabia onde é que ele estava quando eu estava na idade adulta, porque como o alcoolismo, ele agravou muito, ele teve várias doenças por conta do alcoolismo, sabe? Do pulmão, hérnia, coração, pressão alta, ele tinha várias doenças. E aí ele estava sempre muito mal. Né? Ele sumia, ele ia para outros estados do Brasil, se aventurar, porque achava que ele ia ficar rico, que ele ia conseguir dar a volta por cima e reconquistar os filhos, a família, e sempre muito frustrante para ele. Então, assim, foi um momento assim, que eu senti um alívio danado, eu não chorei, até causou uma comoção na família, porque parecia que eu era a que menos se importava, mas foi a que mais, acho que foi a mais que intimamente e solitariamente eu senti um alívio para ele e para mim também. Porque a busca dele era interminável e não chegava nunca no objetivo que ele tinha traçado para ele. Então, era sempre frustrante para ele, sabe? E o estado físico dele estava deplorável. Então, tem certas coisas na vida que a gente assimila. Não é porque você não tem amor, mas é por amor, sabe? Que você toma certas atitudes de sentimento. Porque se eu pudesse manter ele vivo, eu manteria. Mas foi um momento em que eu realmente falei, agora eu sei onde é que ele está. Eu sei que ele vai estar tranquilo. Sabe, eu sei que agora... Desculpa te interromper, tem uma pessoa que está aqui comentando, o tal de Lucas. Lucas, nós somos duas mulheres sérias que estamos desenvolvendo aqui um trabalho, eu sou promotora de justiça, a Luísa Brunet é empresária e é uma mulher respeitada no Brasil, então gostaria do seu respeito, se o senhor quiser participar, o senhor continua participando, mas eu não vou permitir qualquer tipo de comentário aqui que possa ser preconceituoso ou ofensivo. Aqui não é um local para esse tipo de comentário. O nome dessa outra mulher é Gabriela Mansur, eu sou promotora de justiça. Gostaria de continuar aí o nosso trabalho. Muito obrigada. Luísa, eu queria saber, depois de toda essa sua vivência e essa história de superação, como que você foi para a carreira de modelo? Qual era o seu sonho? Então, eu me lembro de um detalhe que aconteceu na minha vida, Gabriela, que eu adoro contar, porque eu acho que os sonhos dos nossos filhos, você também tem filhos, menino e menino. Quando eu cheguei na rodoviária do Rio de Janeiro, eu vi uma revista Manchete numa daquelas banquinhas bem simples, que era diferente do que é hoje, né? Era bem simplesinha, tinha uma manchete com a Rose de Primo na capa, que foi um ícone de beleza dos anos 70.
E eu falei para minha mãe, as nossas malas eram sacos com coisas dentro, mas muita pouca coisa. E cada uma das filhas puxava um saco, porque tinha alguns sacos. E eu falei, mãe, você não acaba dessa revista. Minha mãe falou, para com isso, menino, vamos para casa logo. Ou seja, depois disso, nunca mais eu pensei nessa situação. Mas a minha mãe sempre contava que eu era metida, né? Eu era metidinha, só queria fazer coisas diferentes, que eu era muito comunicativa, que eu falava com todo mundo. E passou, tinha assim, uma lembrança muito longa. Depois que eu casei, eu queria ser cabeleireira e consegui um emprego no salão de cabeleireiro. Então, minha intenção era fazer um curso, né? Estar ali dentro já fazia parte do trabalho de varrer o salão, estava ótimo, porque eu já estava dentro do salão. E aí eu fui casado, um amigo do meu marido era muito amigo da Rose de Primo, e ele sabia que eu nutria um amor por ela, uma admiração. Ele me convidou para ir no estúdio de estudo da Bloco Editores da época, que não tem mais, a gente fala de 79. E aí o fotógrafo falou que ele fazia book de modelos, que era tirar fotos preto e brancas, e naquela época isso funcionava muito. E ele insistiu muito para mim fazer, porque eu estava assistindo ela fotografar, encantada com ela, linda, maravilhosa, aquela coisa que eu nunca pensei que eu pudesse estar num ambiente desse. E ele insistiu, eu acabei fazendo uma foto. Ele mesmo se encarregou de levar para o diretor da revista Desfile. E 2 dias depois eu recebi um telefonema na minha casa, e perguntando se eu poderia ir na Manchete para ele me ver pessoalmente, porque ele tinha tido acesso a uma foto minha e ele tinha gostado de mim. E eu achei que ele tão longe da minha... Nunca tinha pensado em ser modelo, tão longe da minha realidade, mas eu falei com meu marido, meu primeiro marido, ele me levou lá, ficou me esperando lá embaixo, no prédio da Bloco, eu subi. Super constrangida, uma menina do interior, suburbana, sem sofisticação nenhuma. E eu subi e o Roberto Barreiros me entendeu muito bem, ele se tornou meu grande mentor e amigo. E ele falou assim, ele botava a mão assim, eu falei, eu gostei muito da sua foto, você tem uma jovialidade, tem um corpo muito bonito, eu preciso de uma garota que faça uma matéria de lingerie, mas é depois de amanhã. E eu fiquei, não, moço, eu não quero. Ele insistiu muito e eu fui fazer. Quando eu cheguei no estúdio de fotografar, a Gabi era eu e a Rose de Primo. Então, era uma coisa assim, foi um sonho tão grande para mim, sabe? Uma coisa de louco. Eu me lembro que eu passei todas as fotos, e eu tenho a revista até hoje, eu estava do lado dela, ela maravilhosa, pousando porque ela sabia pousar com ninguém, e eu estou bem humilde olhando para ela em todas as fotos, eu olhava para baixo, olhava para cima, e foi publicado assim. Então, eu tenho um amor e um afeto muito grande pelas primeiras matérias de moda que eu fiz, porque foi uma coisa que eu nunca imaginei que fosse ser. Mas eu acho que o sonho de menina ele se concretizou, porque eu sonhei tão forte ali naquela hora, e eu fiz 50 capas da revista Manchete ao longo da minha trajetória. Então, eu acho que muitas coisas aconteceram na minha história por conta de sonhar, de querer muito, de correr atrás. As minhas coisas sempre foi de luta, muita luta, sabe? Nossa, Luísa, eu lembro das suas capas de revista Manchete, eu sempre te achei maravilhosa. E não só eu sempre falo que você é a mulher mais bonita do Brasil, porque todas as gerações eu vou acabar acreditando. Te acham linda. E eu vou te falar por quê. O meu pai te acha linda, o Dinho te acha linda, os meus filhos te acham linda, os meus amigos te acham linda. Então você é a mulher mais linda do Brasil e uma grande amiga que Deus me deu por uma situação triste, mas que teve um final feliz de superação. E aí eu cumprimento você em nome de toda a minha família, que estavam super empolgados com essa live e com esse nosso encontro. Nós já nos encontramos outras vezes, mas não dessa forma. Vamos você então, eu quero mandar um beijo para os seus filhos, para o Dinho, para todas as pessoas novas na sua vida, e espero que a gente possa se encontrar logo que acabar essa pandemia, né, que está acabando com tantas mulheres, tantas vidas, e a gente possa comemorar, então, esse amor de longa data e hoje ainda, né? Vamos. Luísa, eu queria te perguntar o seguinte. Você, durante a sua carreira de modelo e todo esse sucesso muito merecido, porque você não é só bonita, você tem um talento e uma energia estonteante, eu queria saber se você foi assediada nesse ambiente. Sem dúvida, Gabriela, porque principalmente no nicho que eu fui enquadrada quando eu era modelo, eu fazia muito... Só te interromper. O pessoal está pedindo para eu desativar os comentários, porque está no seu rosto, eles querem ver a sua beleza e a sua simpatia e também a sua inteligência. Eu não sei se eu vou conseguir cortar aqui os comentários, deixa eu ver.
Não, não é Aí aqui. eu não sei muito lidar com essas Agora, questões da não, eu live, sei, eu assistir sei. aqui. Pronto, desativei. Vamos Pronto. lá, Lu. Ai, gente, Pronto, obrigada melhor. pelo carinho, né? Pelo carinho, já trabalhei tanto hoje. Então, na época que eu comecei a ser modelo, foi em 1979. Foi logo depois que, como eu contei, né, foi muito por acaso. E eu não tinha nenhuma experiência nessa questão de modelo, mas era muito intuitiva. Então, e a Xuxa veio logo depois. A gente fez uma parceria nas duas, porque a gente tinha um biotipo muito diferente do padrão da época. As modelos nessa época, na década de 70 e depois 80, elas eram altíssimas e muito magras e branquinhas. Era estilo europeu. Era muito necessário que elas fossem muito magras, brancas, não tomassem sol e muito alta. E aí chegou eu e a Xuxa morena, a Xuxa loura, bronzeadíssima, curvilínea, com frescor, né, de juventude, porque eu tinha 17, ela tinha 17 também, a gente tem um pouco de diferença de idade. E a gente começou a fazer todas as campanhas de lingerie, catálogos de lingerie. A gente ganhava mais que todo mundo, porque a gente trabalhava demais, os catálogos na época pagavam mais, os anúncios de lingerie pagavam mais. E além disso, a gente posava nua para as revistas, porque a gente tinha um corpo bacana e a gente não tinha um preconceito, porque era naturalizado esse tipo de revista masculina, com as modelos nas suas capas e no interior. E então os homens tinham uma leitura de que nós estaríamos também disponíveis para sermos assediadas, tocadas, levar para a cama, receber convites absurdos. E eu me lembro de muitas vezes de chegar e falar: não, senhor, o senhor está equivocado, eu estou aqui trabalhando, eu sou uma mulher casada, eu tenho um marido, passar bem. E muitas vezes eu ia embora, eu não finalizava o trabalho, eu não fazia, eu ficava muito irritada com, com esse tipo de proposta. Eu me lembro que uma vez eu tive um contato de uma pessoa que me ligou para fazer um casting em São Paulo. E eu me lembro que eu fui com meu ex-marido para São Paulo, porque eu estava indo, e fui no hotel Maxud fazer o casting. E quando eu cheguei lá, eu tinha feito uma revista Playboy. Estava no Playboy e uma garrafa de champanhe na mesa, assim na cama, sabe, no balde. E eu fiquei extremamente irritada. E o Maxud, ele é aberto, né? Você vê que tem um vão, né? Os quartos são assim, tem um vão. E eu saí do quarto gritando todos os nomes que você possa imaginar. Você está pensando que eu sou o quê? E foi constrangedor. E eu acho que essa bola correu no São Paulo e que os magnatas nunca mais me convidaram para fazer nenhum tipo de programa. Então, assim, lidar com isso naquela época era natural, porque eu tinha que o tempo inteiro me colocar como uma profissional, como uma mulher séria. Não que eu esteja falando, não sou contra quem faça programa ou quem trabalhe com o seu próprio corpo, nessa questão, né, das mulheres. Não tem nenhum tipo de preconceito. Eu acho que é uma profissão super natural, normal e é a profissão mais antiga e ok. Mas eu tinha uma história. Eu queria trabalhar para suprir a minha família que precisava, a mim mesma, e eu queria ser uma profissional. Eu queria ir longe, como conseguir. E aí eu fiz um contrato de exclusividade com a Dijon, na época. Depois eu saí, fiz uma carreira internacional. Eu considero que eu fiz uma carreira brilhante e maravilhosa, porque eu nunca tive nenhum mentor, a não ser o meu primeiro amigo, que depois ele faleceu. Foi tudo assim, com muito cuidado, escolhendo as coisas que eu fazia. Eu consegui fazer campanhas da Dijon, mas depois eu fui garota propaganda da Calvin Klein americana. Fotografei com excelentes fotógrafos. Morei um tempo em Nova York, depois em Paris. Então eu tive muitas oportunidades que apareceram, mas eu também era extremamente profissional. Então eu sabia que eu queria chegar num lugar que fosse um lugar de destaque. E para mim era interessante, era uma coisa que eu gostava de fazer. E eu fico muito feliz que a Yasmin tenha escolhido fazer isso como carreira também, porque desde muito pequenininha, eu tive ela com 26 anos, e eu amamentei Yasmin, eu cuidei, eu sempre levava ela nos estúdios de fotografia, e eu acho que despertou também para ela ali um desejo de se tornar modelo, mas ela é muito pior do que eu na questão de se colocar como mulher, como profissional, e eu não me toque porque eu não estou disponível. Sabe? Essas meninas da nova geração, eu vejo que elas crescem muito mais conscientes dos seus direitos, muito mais donas das suas escolhas, do seu próprio corpo, e elas se revoltam com qualquer situação que antes nós tínhamos medo de falar, vergonha, ou fingíamos que não era com a gente. E hoje eu vejo o quanto elas se posicionam, e eu entendo que todas nós que lutamos pelos direitos das mulheres, estamos deixando aí um grande legado para a nova geração e para as próximas que virão. Então, queria te agradecer por isso. Você sempre foi um grande exemplo de mulher no mercado da moda, das modelos, e também agora como empresária e mulher que luta pelos direitos das mulheres, companheira e parceira. Luísa, Obrigada, Gabi. eu queria te perguntar algo mais particular e você fica à vontade se você não quiser responder.
Você acabou como uma vítima de violência doméstica, praticamente repetindo aí um padrão que sua mãe sofreu. Eu queria saber se você pode falar sobre isso, o que aconteceu, como que foi essa situação. Se você se sentir à vontade. Não, tranquila. Então, Gabriela, nessas minhas falas, né, no Brasil, fora do Brasil, eu percebi que o homem agressor ele está no mundo inteiro. A gente sabe disso, né? Não existe um padrão que você consegue observar, né, assim, no primeiro momento, se ele vai ser um futuro agressor ou não. Eu só aprendi isso depois que eu sofri violência, porque eu comecei a conversar com muitas mulheres, eu mesma comecei a observar nas minhas próprias relações, que quando você conhece um homem, é muito romance no começo da história do relacionamento, você só mostra o melhor que você tem de você e vice-versa. Mas eu percebi também que muitos homens que são agressores já de carreira, né? São os covardes de carreira, eles soltam falas que a gente consegue identificar depois que você sofre, que são aquelas palavras falando a respeito da sua ex-mulher, do quanto a sua ex-mulher era não valia nada, de quanto ela era chata, de quanto ela não era o suficiente o bastante, do quanto ela não se cuidava, né? E depois ele fala sobre as amigas que você tem, que ele observou, que talvez elas não sirvam para você, porque o comportamento é assim, assado. E aí você vai começando a montar um quebra-cabeça. Mas esse quebra-cabeça você só monta quando você tem um entendimento do que é isso, né? O homem agressor, ele vai te isolando, ele vai te podando, ele vai te moldando, como se fosse um boneco mesmo de massinha. E você acha aquilo tudo muito lindo porque você romantiza, porque, nossa, ele está cuidando. Ai, será mesmo aquela minha amiga? Mas qual o problema? Se ela tem um temperamento diferente, qual o problema de ser amiga? Então, assim, eu acho que tem formas de você observar se você vai entrar num relacionamento abusivo. Hoje eu consigo identificar isso, mas na época eu não. Eu me joguei nesse relacionamento, até porque ele era, falando do meu último relacionamento, onde eu sofri violência doméstica com 54 anos, 3 dias antes de fazer 54 anos, no dia 16 de maio de 2016, mas eu comecei assim, a reolhar a minha relação, principalmente agora, nessa época de pandemia, que eu estou com tempo para ficar em casa, na quarentena e tal, de que eu sofri outros tipos de abuso, né, para chegar, antes de chegar na violência doméstica mesmo, que foi agressão física, assim, outras podações, outros tipos de violência, que é a verbal, a moral, a psicológica. E aí, quando culminou na violência física, eu já tinha um entendimento, porque eu fui muito tempo embaixadora do Instituto Avon, então eu já sabia o que significava isso. Tive uma família que passou por isso, ou seja, já tinha um entendimento, mas como é que eu me deixei chegar tão longe, sabe? Como é que eu fui ficando nesse relacionamento para esperar que eu sofresse violência doméstica? Mas eu acho que quando aconteceu isso, a atitude que eu tomei foi uma atitude que hoje eu volto atrás e eu me orgulho de ter, porque é muito difícil você sair de um relacionamento quando existe amor, quando existe relacionamento afetivo, né? Você abrir mão de tudo isso, você tirar do WhatsApp da sua vida e você fazer uma denúncia. É muito importante, você tem um momento muito importante para a mulher. Ela tem que fazer isso. Ela precisa observar a sua vida, ver o quanto vale a sua vida. Porque se ela continuar nesse relacionamento abusivo, que passou já para agressão física, a gente sabe que o final dele é o feminicídio. Então, eu acho que eu tive O que um te momento... encorajou naquele momento a denunciar? O que me encorajou foi a primeira surpresa de apanhar dessa forma, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Quando eu voltei, eu não sabia que eu estava tão machucada por dentro, nem por fora, nem emocionalmente. Eu vi no impulso de voltar para casa, eu queria ficar perto de casa, se não teria feito eu tivesse um entendimento maior, talvez eu tivesse feito a queixa nos Estados Unidos, não teria voltado para o Brasil. Inclusive, o agressor questionou muito isso. Por que voltou? Como é que volta? Faz um voo de 10 horas com as costelas quebradas, machucada, colocando em prova uma situação que ele provocou, ele sabe, porque ninguém tem amnésia. A amnésia pode ser momentânea, mas a amnésia ela passa rapidinho. Então, assim, foi muito traumático, né? O que me impulsionou a fazer foi a minha indignação de ser tratada dessa forma, porque eu me considero uma mulher digna. Eu me considero uma mulher real, uma mulher honesta e uma mulher leal. Comigo, para comigo mesmo e para as pessoas que convivem comigo. Então, Qual foi achei a primeira pessoa que te ajudou?
Então, eu pedi ajuda à minha própria secretária para ela comprar uma passagem para mim de volta, porque eu não queria usar a passagem que eu tinha, eu queria ir embora o mais rápido possível. E eu me lembro que ela falou, mas a passagem está muito cara. Eu falei, não importa, não tem nada que valha, que, sabe, que eu possa falar, não vale, eu quero voltar para casa. E quando eu cheguei aqui em casa, a pessoa que mais me ajudou foi uma amiga querida, que é uma amiga de muito tempo, ela veio para o Rio de Janeiro, para ficar comigo, porque eu estava muito machucada, mas eu não sabia, eu tinha muitas dores no corpo, principalmente do lado esquerdo da costela, mas eu achava que foi talvez a forma como eu fui agredida, mas eu não tinha noção. Então eu fui fazer uma radiografia, ela me levou a fazer uma radiografia, ela cuidou de mim. Então é muito importante quando a gente tem alguém próximo da gente, sabe, Gabi? É muito importante quando você tem um apoio familiar, um apoio de alguém para que te leve no lugar que você precisa ir, porque você fica tão debilitada emocionalmente e fisicamente que você muitas vezes, eu entendo que a mulher desiste de fazer. Ela tem vergonha de fazer a denúncia, ela tem vergonha de fazer um boletim de ocorrência, ela tem vergonha de fazer contar a sua história. Né? Eu fui no Ministério Público, você contar a sua história 2, 3 vezes, porque o promotor de justiça pergunta, porque ele quer comparar as respostas, não é assim que funciona? É um inquérito que você tem que você tem que ser verdadeira, você tem que contar a sua história real, o que aconteceu mais de uma vez. Depois você tem que fazer um laudo, né? Você tem que passar por no IML, para a pessoa te vasculhar o seu corpo e constatar aquelas marcas que você falou que tinha ou que você falou que tem. Então é tudo muito constrangedor, mas é muito importante fazer isso. Eu falo para as E mulheres, alguém te criticou quando você muito. denunciou? Ah, sim, muitas pessoas. Amigos próximos que eu tinha profunda admiração, pessoas importantes, sabe? Que eu tinha admiração pelo homem que era, pela mulher que era. E eu ouvia coisas, não faça isso, você vai acabar com a sua vida e acabar com a vida dele. Eu não levando nem um pouco em consideração a minha estrutura, né? A minha estrutura emocional, física. Então eu tive que ser muito forte para levar a atitude que eu tomei até o final. Eu sofri muita revitimização por parte de um grupo de mulheres que eram amigas, né, do meu ex-agressor, do meu agressor. E eu sofri muito com essa revitimização, porque eu não sabia lidar com isso. Né? Hoje eu fico pensando, Gabriela, que foram elas que me tornaram a mulher que eu sou. Porque eu fiquei tão indignada com tudo que eu ouvi e tudo que eu li, que eu fui falando, gente, se eu que sou tão forte, eu sou Luísa Brunet, gente, sou mulher do Brasil, né? Como você falou, admirada. Eu estou sofrendo esse tipo de retaliação. E as mulheres que não têm, que não são conhecidas. As mulheres que não têm situação financeira boa, que não pode contratar um advogado, que não tem coragem de entrar no Ministério Público, que tem vergonha, que vai com a simplicidade dela na delegacia de mulheres, às vezes não é bem atendida, porque talvez naquele momento não tenha tido alguém com sororidade que possa atender ela com amor e carinho e compreenda que ela está em situação de risco. Né? Então, assim, eu falei, eu preciso achar minha bandeira, que ela já estava lá latente, eu preciso achar minha bandeira. Eu vou começar a observar mulheres como você, Gabriela. Eu tinha assim, uma admiração muito grande por você. Eu achava tão longe da gente poder bater um papo hoje, da gente se tornar amiga. Né? Os meus amigos mudaram. Eu tenho amigos de verdade agora, eu tenho amigos comprometidos com uma causa, eu tenho amigos que me fortaleceram, eu tenho amigos que eu tenho orgulho de falar, sabe? Então, assim, a minha vida mudou muito, a minha vida mudou 360 graus. Hoje eu me sinto uma mulher plena, feliz, com amigos maravilhosos. Eu me sinto segura para falar o que eu quiser, porque eu falo com verdade, eu falo com consistência, porque eu vivi, eu vivenciei, eu mudei, eu melhorei, eu cresci como mulher, sabe? E é isso que eu quero que as mulheres entendam, que elas podem vivenciar isso também, elas podem experimentar. A gente fala de empoderamento feminino, é isso. É dar pra gente uma força extraordinária que a gente não sabe que a gente tem, tá lá dentro, só que ela precisa ser, né? Ela precisa ser instigada, precisa que alguém fale, vá, faça. Então, E eu isso. acredito que é uma força que vai além também, não é só o empoderamento feminino para nós. É algo que nos dá força e faz com que nós também levemos essa força interna para outras mulheres. E eu vejo que você Exato. está fazendo muito isso. Sua voz faz eco. Eu sei que você está, a gente te acompanha, e eu sei também, porque nós conversamos aí pessoalmente, você está levando a voz da mulher que sofre violência no Brasil, que teve coragem de denunciar, que foi acolhida pelo sistema de justiça, pela rede de proteção, pelas amigas, e está levando toda essa história e a nossa legislação para fora do Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre isso, de onde surgiu esse convite, como que você resolveu ir
para outros países, levar essa voz, a Lei Maria da Penha e todo o trabalho aí que todas nós estamos desenvolvendo. Gabriela, eu me sinto privilegiada com esses convites para falar nas embaixadas do Brasil, por exemplo, em Tóquio, em Londres, em Paris, fazer parte de grupo de mulheres, essa rede tão fortalecida, né, que a gente consegue unir mulheres que precisam ao sistema judiciário, a psicólogas, promotoras de justiça, né, desembargadoras, mulheres que são comprometidas com a causa. E eu fazer parte desse grupo, meu Deus, como é que eu podia imaginar que com 58 anos eu pudesse ter esse privilégio, né, de permear-se nessa camada de pessoas tão comprometidas com o ser humano, né, com a vida. Ativistas são mulheres que são voluntárias, né? Você faz por uma causa, por um ideal, né? De você querer ver o outro melhor, de ver uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, sem nenhum tipo de preconceito. Então, eu me sinto muito plena, muito feliz, muito agradecida por essa oportunidade. Eu tenho estudado bastante para entender mais sobre tudo isso, né? Para entender mais sobre coisas que eu não sei. Eu confio super na justiça. A justiça, às vezes, ela tem um tempo dela. Eu falo para as mulheres, não desista da justiça. Eu acredito também que a justiça tem tantos processos, de tantas coisas que já chegaram, e que eles não dão conta, vocês não dão conta de terminar, né, de que essa pilha acabe e fica baixa. Tinha que fazer um mutirão, talvez, para rechancelar essas mulheres que buscam justiças há muitos anos, já há 20 anos, mais de 20 anos, mas que os processos às vezes ficam parados lá porque vem outros e por conta desse volume, são esquecidos, são deixados para trás. Mas mesmo assim, eu digo para elas, não desistam. A Maria da Penha lutou durante 19 anos para que ela tivesse uma lei com o nome dela, para que nós, mulheres, pudéssemos desfrutar de uma autonomia, né? De uma lei tão poderosa como é a Lei Maria da Penha, que não está só no Brasil, está fora do Brasil também. Então, eu acho assim, que a gente está com um sistema judiciário maravilhoso, tem muitas promotoras de justiça e mulheres comprometidas nessa causa, isso é muito bom para a gente. Eu sinto falta só de mais mulheres na política, para que elas possam também, né, ter o poder da caneta, ter mais. Já tem muitas mulheres incríveis na política, não precisa de mais. Essa cota está muito pequena, acho que a gente tem que encorajar as mulheres a entrarem mais na política para que a gente possa andar com os projetos que a gente imagina que são favoráveis à família, né, porque a família engloba o homem, a criança, não é só para nós mulheres. Os homens acham que a gente luta só por nós mulheres, né? Não é. A gente luta pela família. A família é construída, é uma ponte. Eu acho que a mulher é o pilar da família, mas a gente está falando de homem, de parceiro, de companheiro, de filhos, de netos, bisnetos. É uma pirâmide. E eu acho que é isso que eu tenho tentado falar para todas as mulheres, né? Encorajar elas para que elas se sintam seguras quando elas forem fazer suas denúncias. Se não foi da primeira vez deu certo, faça outra vez. Mas não desista jamais de seguir no seu processo. Eu sempre falo que vale a pena denunciar, porque não é só a denúncia e o processo criminal. Essa mulher, ela muitas vezes tem acesso a uma rede de proteção, a projetos, a pessoas que vão acolhê-la, vão encaminhá-la para outras frentes, vão se unir. Então, eu vejo não só a parte criminal, que para mim é indispensável nesses casos, mas também as oportunidades que abrem para as mulheres que denunciam, que entram no sistema de justiça. E aqui eu deixo registrado meus agradecimentos e o reconhecimento do trabalho de todo o Ministério Público brasileiro no combate à violência contra a mulher e também na criação e na implementação de políticas públicas necessárias e que é um direito nosso, é um direito e uma garantia da sociedade e do próprio promotor de justiça o desenvolvimento de políticas públicas em prol da sociedade brasileira. Queria deixar isso aqui registrado. Eu queria, deixa eu deixar registrado também e parabenizar você, Gabi, que você tem o Justiça de Saia, eu sou super assídua lá no seu Instagram, Justiça de Saia, porque você consegue colocar todos os links selecionados para a gente ter mais acesso à informação, mas pelo Instituto Justiceiras, que na primeira semana você já conseguiu conquistar muitas mulheres como voluntárias. Eu sei que tem mais de 2.000 no Brasil. Eu tenho certeza que vão ser muito mais pela mulher que você representa, pela força que você tem e pelo instituto tão organizado, né, com todos com todas as pessoas que fazem parte desse instituto, e você dando oportunidade para todas nós mulheres nos sentir esse apoio, né, esse apoio em todas as áreas. Obrigado por você ter coragem de ter feito o instituto. Demorou um pouquinho, mas que bom que a gente tem. Parabéns, Gabriela. Eu falo que não é para me agradecer, porque é meu trabalho, é a minha missão, e eu entendo que eu não posso ficar só
fazendo o meu trabalho na Promotoria de Justiça, eu tenho que buscar o que a sociedade deseja, o que a sociedade precisa. E eu vejo que muitos promotores de justiça, acho que a maioria, tem a função do Ministério Público, a função que nós exercemos como um ideal, como uma missão. Então, todos e todas nós vamos sempre além daquela nossa atuação, buscando fazer aí uma parceria, ser o amigo da sociedade brasileira. E isso a sociedade tem que entender a importância do Ministério Público em todas as frentes para a defesa da sociedade. O interesse não é nosso, é da sociedade brasileira. Nós trabalhamos para transformar a vida do cidadão e da cidadã brasileira. Então, eu agradeço em nome de todo o Ministério Público aí os elogios, porque eu não faço isso sozinha, eu aprendi com outros colegas, com outras colegas que estão aí à frente de todas as áreas há muito tempo. Você foi acolhida pelo Ministério Público quando você fez a denúncia? Muito, muito acolhida. Mas eu quero te falar que eu liguei para a Justiceira e fiz 2 denúncias anônimas, lá, e foi muito bem atendida. E a pessoa com que eu busquei ajuda por ela, ela já foi muito bem atendida, Gabriela. Eu fiquei muito feliz, sabe, com Nós o estamos resultado. em 3.000 voluntárias hoje, em todo o Brasil. Que maravilha. Em todas as frentes, psicológica, assistencial, jurídica, médica e a rede de acolhimento. E nós estamos fazendo várias parcerias e também levando essas questões para o Ministério Público. Foi criada agora recentemente no Conselho Nacional do Ministério Público a Ouvidoria das Mulheres para receber essas denúncias que precisam ser encaminhadas para o promotor natural, para o promotor competente. E esse canal foi importantíssimo porque o pioneirismo do combate à violência contra a mulher no Brasil é do Ministério Público. É um trabalho longo, não só do Ministério Público, mas é um trabalho longo, é um trabalho conjunto de várias colegas aí, que são suas amigas também, a Valéria Escarance, a Silvia Chaquian e outras colegas, a Dulcerita, inclusive ela mandou um beijo, e ela fez uma pergunta para você, ela quer saber quais foram os aprendizados que você teve no curso que vocês fizeram na Espanha, é isso? Foi maravilhoso. Mas eu vou responder a primeira pergunta E agradecer, porque você fala muito bem do Ministério Público, não só no Brasil, como fora. Isso para nós é um grande reconhecimento da nossa luta e do nosso trabalho árduo diariamente em prol da sociedade, muitas vezes sem as condições que nós necessitávamos, mas dando o nosso sangue, o nosso suor e fazendo tudo aquilo que nós podemos fazer para melhorar a vida de cada um, de cada brasileira. Que bom. Eu fui muito bem atendida no Ministério Público quando eu fazia minha denúncia. Eu fiquei um pouco constrangida porque, a princípio, eu fui atendida pelo Carlos Gaia, que é um promotor de justiça, e eu falei, meu Deus, tenho que falar com um homem. E ele foi extremamente amoroso, né, paciente. Eu gosto muito dele. Eu também tenho um carinho especial por ele. Ele tem uma mulher que é juíza, né, promotora também. Promotora, os dois são promotores. Os dois são promotores, isso. E eu acho assim que foi um lugar que eu realmente me senti muito confortável em fazer a minha denúncia, porque justamente por esse acolhimento, porque é muito importante o acolhimento. Então, o Ministério Público, para mim, ele supriu todas as necessidades que eu tinha. Ele supriu todas as minhas questões de dúvida quanto a um bom atendimento, né, caloroso, carinhoso, com o resultado. O resultado é super importante porque foi feita uma investigação e todo aquele processo que você sabe como é que funciona. Eu não me senti nem um pouco constrangida nem intimidada. Eu me senti segura e apoiada pelo Ministério Público. Bom, tem uma pergunta aqui, inclusive, fazer a pergunta de algumas colegas. A gente tem aí, acho que mais uns 13 minutos. Então, para só nós localizarmos aí no tempo. A colega promotora de justiça do Mato Grosso, Ludmila Evelyn, ela faz uma pergunta. No que e em quem você se apoiou para superar o julgamento público que passou? Além da violência física que você passou, qual foi o desfecho final da relação abusiva? Houve ocorrência de violência psicológica? Poderia exemplificar? Como, por exemplo, você não encontrará ninguém melhor do que eu, você não conseguirá manter o padrão de vida que você tem. Você já falou um pouco aí ao longo da nossa conversa, mas eu queria que você, se você puder, óbvio, respondesse pontualmente, que é uma pergunta que muitas mulheres fazem, que a gente fala muito, mas é importante não que a promotora fale, que a mulher que passou por essa situação fale. Assim, eu ouvi exatamente isso que ela perguntou, até rir. Porque você não vai conseguir mais ninguém igual a mim e porque você não vai ter mais padrão de vida
como se isso fizesse diferença dentro de relacionamento abusivo. Né? Não é o que a gente busca, pelo menos para mim, não é o conforto de um barco ou o conforto de um apartamento chique. Né? O conforto é de um coração aquecido e tranquilo para que a gente possa dormir tranquilo, não com medo, receio e sempre com a faca na bota, como você fala, né? É constrangedor passar por isso, mas é que ela fez muitas perguntas, né? Junto. Eu não sei se eu respondi. No que você se apoiou para o julgamento que você passou? Você passou por um julgamento público, a gente acompanhou, inclusive eu recebia, quando eu te falava de você, eu recebia mensagens também te julgando, Sim, enfim, a gente sim. já conversou sobre isso. Retaliação, a gente recebia retaliação. Recebi muitas retaliações, eu fui muito exposta. A Yasmin teve os seus mensagens de WhatsApp divulgadas na imprensa, então foi assim, foi um jogo pesado. Mas eu fui me fortalecendo. Eu comecei a perceber que quem faz isso é uma pessoa que não tem qualidade, né? Então eu não podia me igualar. Eu fiz muitas bobagens durante isso também, porque eu fiquei doente. E bobagem que eu digo nesse sentido, me entreguei a esse tipo de coisa, assimilei muitas coisas. Mas quando eu percebi que as pessoas que faziam isso, elas se alimentavam do meu suposto fracasso, eu comecei a me fortalecer. Justamente com essa rede de apoio que eu tive. Né, das amigas promotoras, juízas, minha família, a minha filha, o meu filho, a minha mãe. E aí você vai se fortalecendo. Fala, mas eu não sou essa pessoa que eles estão dizendo na mídia. Eu não fiz isso que a pessoa está dizendo que eu fiz. A verdade prevalecerá e a justiça dará o veredito final. Então, foi muito gratificante quando a gente estava no Ministério, em São Paulo, no evento do Ministério Público, lá em São Paulo. Você estava junto até, lembra? E que eu recebi o veredito final e falei, meu Deus, não podia ter sido lugar melhor para uma condenação de uma violência tão agressiva e ter sido tão julgado dessa forma, né? Antes de ter a decisão final, foi pesado para mim, assim, porque houve grupos de mulheres que me agrediam, sabe? Eles se juntavam para me agredir e eu fui chamada de golpista, vagabunda, que eu tinha simulado essa violência para tirar dinheiro da pessoa, e coisas horrorosas, coisas que nunca passou pela minha cabeça, jamais passaria, porque eu continuo sendo aquela mesma menina do interior que gosta de trabalhar para se manter, sempre fui autônoma financeiramente. Né? Eu sempre achei eu ainda acho que, tenho certeza absoluta que é um grande passaporte para as mulheres ter uma autonomia financeira, não importa que seja R$10, R$100, R$1.000, né? E tantas mulheres que têm muito dinheiro e ficam ainda no relacionamento abusivo porque não têm coragem de sair por N razões. Então, assim, o julgamento, quando veio, o que me fortaleceu foi essa rede mesmo, essa rede que a gente acabou de falar agora, de conselhos. Não se preocupa que é natural, né? Quem não tem razão, ataca. Como perceber a violência psicológica? Você falou um pouco no começo da relação abusiva, daqueles sinais, eu sempre falo, de uns sinais indicativos de um relacionamento abusivo que a gente não percebe, mas que podem indicar. Como você percebeu que havia uma situação de abusividade, de violência psicológica? Eu acho que toda mulher que vive no relacionamento eu generalizo até essa resposta, são desqualificação, observação de estar vestindo preto, era lindo no começo, você vai em que velório com essa roupa, né? Coloca a moral da mulher para baixo, né? Você engordou, né? São pequenas coisas que vai afetando, né? Que vai te afetando emocionalmente, psicologicamente, mas eu vejo assim como um comportamento que eu observo em muitas mulheres, né? Lógico que eu passei por isso também, todos nós passamos ao longo do casamento, ao longo do relacionamento, mas quando ela intensifica, para mim já é um crime, já entra, porque é muito duro você estar esperando que um elogio e a pessoa te coloca para baixo, degradando, né, você com palavras de baixo calão, ou com violências do tipo joga uma almofada, ou joga alguma coisa em cima de você, ou por uma palavra que você falou, levanta e te dá um tapa. Então é muito chato, é muito desagradável. Mas e eu falo para as mulheres... Não, desculpa. Não, pode falar. Você fala para as mulheres? Não, eu falo para as mulheres o seguinte, que existe o crime de violência psicológica, que é a lesão à saúde. E aí nós temos que comprovar que aqueles comportamentos abusivos desencadearam nessa mulher, comprovado por laudo, uma lesão à sua saúde física, que muitas mulheres desenvolvem doenças por baixa imunidade, por causa da violência, ou alguma outra doença como fibromialgia
que é o corpo que dói, a doutora Albertina Takeuchi fala muito isso, é o Uhum. corpo que dói. E as doenças psíquicas, síndrome do pânico, depressão, pensamentos suicidas constantes, automutilação, isso deve ser comprovado por um laudo psicológico e também com uma equipe médica. E eu já tive vários processos em que eu denunciei a violência psicológica, consegui comprovar e ele foi condenado. Mas há aqueles comportamentos que, embora não sejam crimes, porque ainda não provocaram uma doença nessa mulher, são comportamentos que consistem na violência psicológica, que está na Com Lei Maria da certeza. Penha. Uhum. Então, é Com importante que certeza. essa mulher saiba, ele não está cometendo um crime, mas ele está cometendo uma violência que está lesando essa mulher de alguma forma, na sua autoestima, na sua autodeterminação, na sua dignidade, na sua integridade física e moral. Lesiona de alguma forma a liberdade da mulher, a liberdade de expressão, a liberdade sexual, a liberdade de escolha, a liberdade de trabalhar, de estudar, de gerar a sua própria renda, para ter o controle, a posse e a propriedade. Então é importante que as mulheres percebam esses sinais indicativos de um relacionamento abusivo, porque é a mulher, ela percebendo isso, não há nada mais eficaz preventivamente do que a própria mulher se perceber no relacionamento abusivo e romper rapidamente esse relacionamento. Eu queria só que você, ao final, me dissesse, Luísa, o que você aponta como falha, uma falha, e o que você aponta como uma conquista nessa sua trajetória de denúncia, de processo criminal, como vítima, com uma condenação do agressor, com tudo isso que você viveu como vítima, o que você viu de falhas no sistema de justiça e na rede de proteção, e o que você viu de benefícios, de conquistas positivas para as mulheres. Aí eu acho que a conquista nossa maior é a nossa Lei Maria da Penha, que funciona super, né? A gente tem a medida protetiva, a lei do feminicídio, da importunação sexual, né? Que é importante para nós mulheres. Né? As delegacias de mulheres, o Liga 8090, fazer o boletim de ocorrência online, eu acho que é muito importante. Acho que tem muitos benefícios de políticas públicas perfeito, bacanésimas para nós mulheres. Agora, o que eu acho que poderia se fazer com políticas públicas, Gabi, eu acho que é feito muita campanha, as campanhas para as mulheres, assim, depois que você sofre violência, você pede ajuda, que é o X na mão, que é da MP, né? A pizza de pepperoni, por exemplo, e N outras formas de dizer para a mulher onde ela tem que pedir ajuda, né? Em determinados lugares. Eu faço parte do Salve uma Mulher, que são os cabeleireiros que são preparados para ajudar essas mulheres. Por que não se fazem campanhas para os homens agressores não agredirem? Por que não se colocam penas mais duras para que eles tenham medo de agredir? Porque, sabe, eu acho que a grande falha, na minha opinião, é isso, né? Eu acho que a reeducação fazendo campanhas para os jovens, né, colocando nas escolas como no currículo escolar, para que eles possam ter acesso a uma educação que complemente na questão dos direitos humanos, do ativismo, do respeito ao próximo, uma pauta mesmo, né, de que esteja dentro da linha dos direitos humanos, para as crianças entenderem o que é isso, e não ficar só ouvindo falar porque vê na televisão, né, ter acesso a isso. Mostrar, exemplificar de uma forma lúdica para a criança e vai no crescente até a faculdade. Tem que ter, eu acho que teria que ter. Mas o que mais me deixa impressionada é isso, a falha de não ter campanhas específicas, agressivas para os homens agressores não agredirem. Porque assim a mulher não precisa, entendeu? Essa inversão eu acho que era importante. Concordo plenamente com você e invisto muito nessa questão da ressocialização do agressor, do envolvimento dos homens no combate à violência contra a mulher. Eu acho importantíssimo e obrigada por essa sua fala. Eu queria fazer aqui um ping-pong final com você. Nós temos 1 minuto, então eu vou falar uma palavra e aí você fala o que significa para você e nós encerramos. Tá bom. E eu já quero aqui, se encerrar, eu quero me despedir, falar que você tem aqui uma amiga, uma admiradora, uma fã, e atrás de mim muitas mulheres brasileiras que sentem o mesmo por você, Luísa. É recíproco, você sabe. A mulher mais linda do Brasil. Eu sempre te falo isso, eu te chamo de brunete, então vamos lá. Justiça. A justiça é fundamental na vida de uma pessoa. Mulher. Mulher forte, mulher guerreira, mulher que nós nos tornamos. A gente se torna a mulher que a gente quer ser. Família.
É a base de tudo, é nosso bem maior, é a família. Amor. Amor é importante, necessário, eu quero amar muito ainda na minha vida. Medo. Hoje em dia eu não tenho medo de mais nada. Beleza. Beleza, eu vejo a beleza na natureza, é o que mais me emociona, porque a beleza física ela é passageira, o que fica é a beleza de um bem-estar, de você usufruir de uma paisagem bonita, onde te dá paz e você tem a paz interior, isso eu acho que é a beleza de tudo. Brasil. O Brasil precisa de correções, mas eu ainda acredito. Eu sou uma brasileira que acredito no Brasil. Eu também acredito.